Olá, vamos para a nossa segunda videoaula do mini módulo de anticonvulsivantes e vamos continuar falando sobre os fármacos que têm como mecanismo de ação a inibição dos canais iônicos de sódio dependentes de voltagem. Hoje a gente vai falar sobre a carbamazepina, a oxcarbazepina e a fenitoína. Eu também vou citar em um certo momento o fenobarbital e também benzodiazepínicos, porque eles têm essa ação de anticonvulsivantes, mas lembre-se que eles não são classificados dentro da caixinha de anticonvulsivantes. Eles têm a sua outra classe, que são os benzodiazepínicos e os barbitúricos. Então, vamos lá? Apesar de todos esses fármacos terem uma ação na inibição desses canais iônicos de sódio, não foi por acaso que eu separei os fármacos dessa aula dos da semana passada. Vocês lembram que esses da aula anterior eram considerados fármacos de amplo espectro? Eles tinham mais de um mecanismo de ação e podiam ser usados em diferentes tipos de crises convulsivas? Pois bem, os dessa aula têm basicamente como mecanismo de ação essa inibição nos canais iônicos de sódio e são usados principalmente para crises focais com ou sem generalização secundária. Ou seja, eles já são de um espectro mais restrito. Eles podem até ser usados para crises generalizadas do tipo tônico-clônica, mas eles devem ser evitados em alguns tipos de crises generalizadas, como as mioclônicas, porque esses medicamentos podem até exacerbar esse tipo de crise. Por isso que nos nossos esqueminhas do flavonoide, você vai ver que esses medicamentos estão em roxo, indicando que eles são de espectro restrito. Carbamazepina e oxcarbazepina. A carbamazepina bombava, ela era considerada um medicamento de escolha para crises focais e generalizadas, mas de uns tempos para cá ela vem sendo substituída por outros fármacos de amplo espectro. Você vai ver que ela tem um perfil de eventos adversos vasto e também um perfil metabólico meio preocupante. Até por isso, para tentar lidar com esses perfis e melhorá-los, foi criada a oxcarbazepina. A diferença entre elas começa na sua estrutura química. Batendo o olho rápido assim, você vai achar que é a mesma coisa, mas repara que ela tem um oxigênio a mais. Esse oxigênio adicional tá lá no grupo benzilcarboxamida. Lá em cima, tá vendo? Além da própria molécula da carbamazepina, um metabólito dela chamado epoxicarbamazepina também atua nos canais de sódio e acredita-se que esse metabólito também seja responsável pelos efeitos do medicamento. Entretanto, é essa forma com epóxido que tá ligada ali a alguns efeitos adversos. Já a oxcarbazepina é um profármaco mesmo, então depois de metabolizar ela vira monohidroxi, que é a molécula responsável pelo efeito. Tá vendo que ela não passa por essa forma de epóxido? Então, por isso, essa molécula tem um perfil metabólico melhor e apresenta menos efeitos adversos. Mecanismo de ação da carbamazepina e da oxcarbazepina. O mecanismo de ação é o mesmo para a carbamazepina e a oxcarbazepina. Elas funcionam se ligando aos canais de sódio dependentes de voltagem, diminuindo a velocidade de recuperação desses canais do estado inativado, então eles permanecem mais tempo nessa fase de inativação, evitando a propagação do sinal que leva os neurônios a se ativarem com alta frequência, o que leva o paciente a não ter uma crise convulsiva. E é isso, diferente dos fármacos que vimos na aula passada, que tem vários outros mecanismos envolvidos, essas moléculas basicamente têm esse mecanismo principal. Isso não quer dizer que não possam haver outros mecanismos. Existem estudos que também sugerem que a oxcarbazepina também liga em canais de cálcio, mas isso não está tão bem elucidado assim. Por isso, no nosso esqueminha, eu coloquei apenas a inibição nos canais de sódio. Indicações da carbamazepina e oxcarbazepina. A carbamazepina e a oxcarbazepina podem ser usadas em crises focais simples ou complexas, ou seja, com ou sem a perda da consciência, e com ou sem generalização secundária. E também, como eu tinha dito, podem ser usadas em crises generalizadas do tipo tônico-clônica. Entretanto, algo muito importante é que elas não têm eficácia em crises de ausência e também mioclônicas. Na verdade, esses fármacos podem até aumentar as chances do paciente ter esse tipo de crise. A carbamazepina, especificamente, também é considerada um estabilizador de humor. Então, ela pode ser usada na mania aguda, assim como no tratamento de manutenção de distúrbios
bipolares, para prevenir e atenuar recorrências. E no Brasil, ela também tem aprovação para o tratamento da síndrome de abstinência alcoólica. E ela também pode ser utilizada em alguns tipos de dor crônica, como por exemplo a neuralgia do trigêmeo, em que o paciente sente uma dor severa e inesperada, como se fossem uns choques elétricos. Geralmente essa dor é unilateral e dura alguns segundos, mas você imagina, né, como deve ser. Foi visto que a carbamazepina pode reduzir a dor inicial em 80% desses pacientes. Por isso, ela é considerada um dos melhores medicamentos para essa condição. Então, por isso, no nosso esqueminha, eu coloquei a neuralgia do trigêmeo. Efeitos adversos, contraindicações e interações importantes. Lembra que eu falei que o perfil metabólico da carbamazepina não é das melhores e por isso criaram a oxcarbazepina? A carbamazepina é uma indutora clássica do nosso velho amigo sistema P450 no fígado. Ela basicamente induz a síntese de mais enzimas, principalmente a CYP3A4. Então pensa comigo, se você tem mais enzima disponível para quebrar um medicamento, você vai ter mais medicamento sendo quebrado. Então a carbamazepina pode ser responsável por uma interação medicamentosa em que esse outro fármaco vai ter a sua concentração plasmática reduzida, porque ele está sendo muito mais metabolizado, muito mais quebrado, e logo pode acontecer dele ter o seu efeito farmacológico reduzido. Agora, sabe uma coisa doida que acontece com a carbamazepina? Adivinha qual que é a isoenzima, a principal, que mais metaboliza ela? A própria isoenzima CYP3A4. Mas a gente acabou de falar que a carbamazepina induz essa enzima. Então, sim, a carbamazepina induz a própria metabolização. Então, em doses maiores de carbamazepina, você pode, na verdade, ter uma concentração plasmática menor do que esperado, porque ela mesma está induzindo a quebra dela. Entendeu que loucura? Então, as principais interações medicamentosas da carbamazepina são com esses outros fármacos que são metabolizados por essas enzimas que ela induz, como, por exemplo, a varfarina e outros anticonvulsivantes, como os benzodiazepínicos e a fenitoína. Só que aquela tentativa de fazer a oxcarbazepina ter um perfil metabólico melhor, até que deu certo. Só aquela diferença estrutural, só aquele oxigêniozinho ali já foi o suficiente para você ter a oxcarbazepina sendo metabolizada de uma forma diferente no fígado. A oxcarbazepina induz, mas induz menos a CYP3A4. Clinicamente, foi visto que isso reduziu a incidência de alguns efeitos adversos, principalmente a anemia aplásica, que a gente vai comentar mais pra frente. Agora que você entendeu essa questão da metabolização da carbamazepina, vamos dar uma olhadinha nos efeitos adversos dela, esse perfil vasto. Os efeitos adversos relacionados à dose mais comuns da carbamazepina são: primeiro, a diplopia ou visão embaçada. Também pode causar ataxia, que a torna perigosa para pacientes idosos, porque isso vai aumentar a probabilidade deles caírem. Enjoo e tontura são comuns mais no início do tratamento ou quando você aumenta a dose. Ela pode causar um excesso de retenção de líquido, porque ela induz a produção de vasopressina. Ou seja, a carbamazepina pode causar a síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Para vocês terem ideia, mesmo que o paciente ingira litros e litros de água em um dia, ele consegue urinar no máximo 1 litro, assim, não chega nem perto do tanto que ele ingeriu. Então ele realmente retém muito. Agora, os efeitos adversos mais preocupantes da carbamazepina são as discrasias sanguíneas idiosincráticas, que são distúrbios sanguíneos. Essas discrasias são imprevisíveis e podem ser muito perigosas para o paciente. E como elas são relacionadas a uma sensibilidade única do organismo do paciente, não tem como você prever quem vai ter. E também são efeitos adversos que não são dose dependentes. A gente não sabe em qual dose isso pode acontecer. Para vocês terem ideia, a leucopenia, que é essa baixa nos glóbulos brancos, pode acontecer em até 12% das crianças e 7% dos adultos em uso de carbamazepina. Pode ser algo passageiro ou até persistente, mas que não é o caso de você tirar a carbamazepina do paciente. Mas tem que ser bem avaliado, porque podem ter formas graves, como a anemia plástica que eu tinha comentado, em que você tem uma diminuição em todos os tipos de células sanguíneas, e a granulocitose, principalmente nos 3 a 4 primeiros meses de tratamento. A oxcarbazepina tem um risco menor desses efeitos adversos. Até por isso que a carbamazepina é contraindicada em pacientes que têm histórico de depressão
medula óssea. E ela também está relacionada a casos de síndrome de Stevens-Johnson, que a gente já comentou por aqui, que é caracterizada por uma descamação da derme. E por fim, ela também é contraindicada a grávidas, porque tem um potencial teratogênico. Agora pensa comigo, a carbamazepina tá mexendo num vespeiro aí, né? Porque ela tá induzindo enzimas que são muito populares entre os medicamentos. Vários medicamentos são metabolizados por essas enzimas que estão sendo induzidas pela carbamazepina. E entre esses medicamentos estão os contraceptivos hormonais. Só que o contraceptivo hormonal ter sua eficácia reduzida não quer dizer que, infelizmente eu vou ficar mais grávida ou menos grávida. Não, isso não existe. Você pode ficar grávida. E aqui eu incluo pílulas anticoncepcionais, anéis vaginais e também os implantes subdermais, que aqui no Brasil é Implanon. Por isso, pacientes em uso de carbamazepina que utilizam contraceptivos hormonais são fortemente indicadas a trocarem esse método contraceptivo, por exemplo, por um DIU de cobre ou hormonal mesmo, porque o DIU não é afetado pela indução das CIPs. Falando um pouquinho sobre a oxcarbazepina especificamente, como vocês viram, ela apresenta menos efeitos adversos e também menos interações medicamentosas. Mas ela está associada a uma possível depressão excessiva do sistema nervoso central e também a uma hiponatremia, que é uma redução da concentração de sódio. Essa condição é especialmente perigosa em idosos. Então, esses pacientes têm que tomar muito cuidado. Mas assim, apesar dela diminuir o risco de alguns efeitos adversos, ela ainda apresenta efeitos adversos, né? Então, ela também pode causar diplopia, ataxia e até também está relacionada a casos de síndrome de Stevens-Johnson. Ela também é teratogênica, então também deve ser evitada por gestantes. Mas uma coisa interessante é que a resposta individual varia consideravelmente. Então, se o seu paciente tentou uma e não funcionou, você pode tentar outra. Fenitoína. Para fechar esse combo de fármacos que tem como mecanismo de ação a inibição dos canais de sódio dependentes de voltagem, temos a fenitoína, que é um dos anticonvulsivantes mais antigos. Mecanismo de ação da fenitoína. Assim como a carbamazepina e a oxcarbazepina, a fenitoína prolonga a inativação de canais de sódio e bloqueia o disparo sustentado de alta frequência dos neurônios. Então, no nosso esqueminha, ela está demarcada apenas com esse mecanismo de ação, assim como a carbamazepina. E também está em roxo, mostrando que é de espectro restrito. Indicações da fenitoína. A fenitoína também pode ser utilizada para tratar crises focais e generalizadas tônico-clônicas. Mas assim como a carbamazepina vem sendo substituída por outros fármacos de amplo espectro, basicamente os da primeira aula, a fenitoína também, aos poucos ela vem sendo substituída. Ela também não é eficaz nas crises de ausência e deve ser evitada nos outros tipos de crises generalizadas. Só que no nosso esqueminha, eu também adicionei algo importante. Profilaxia do estado de mal epilético. O que é isso? Nós já comentamos sobre o status epiléticos ou mal epilético lá na videoaula de fisiopatologia. É uma condição em que o paciente fica tendo crises convulsivas repetidamente, só que ele não consegue se recuperar entre elas. Se trata de uma emergência médica e um manejo imediato, cardiovascular, respiratório, metabólito, além do farmacológico. Esse tratamento é geralmente com um benzodiazepínico, aí entraram os benzos, ó, finalmente. Então, se escolhe um benzodiazepínico para se dar intravenosamente, como o lorazepam ou diazepam. Então, a partir do momento que a crise é controlada, como profilaxia, como prevenção de uma nova crise, você usa a fenitoína ou a sua prodroga, a fosfofenitoína. Se o paciente não responde ao benzodiazepínico e nem a fenitoína, aí a gente entra com o barbitúrico, com o fenobarbital. Altas doses de fenobarbital conseguem controlar praticamente qualquer crise convulsiva, mas ao custo de uma sedação fortíssima e potencial redução da pressão sanguínea e capacidade respiratória. Então, é perigoso. Tem que tomar cuidado. Inclusive, existem pacientes que utilizam o fenobarbital para tratar crises focais e generalizadas do tipo tônico-clônica, mas cada vez mais ele vem sendo substituído por fármacos menos sedativos. Eu prometi para vocês que os barbs e os benzos iam aparecer de novo, olha aí. Então, continuando, foi só um parênteses mesmo. Efeitos adversos, contraindicações e interações importantes.
Como efeitos adversos da fenitoína, eu posso citar alguns distúrbios visuais, como a diplopia e o nistagmo, que é quando você tem os movimentos involuntários dos olhos. Também pode causar ataxia, hirsutismo, que é um crescimento excessivo de pelos. E algo bem marcante da fenitoína, que pode acometer até 50% dos pacientes, é a hiperplasia gengival, que acontece ali depois de uns 3 a 4 meses de tratamento, em que dá pra ver que o paciente está com excesso de gengiva. A fenitoína também inibe a absorção de folato no intestino, então isso pode levar a uma anemia megaloblástica. E efeitos adversos raros, porém muito perigosos, que já foram associados à fenitoína é também a síndrome de Stevens-Johnson e o que chamamos de lúpus induzido por drogas, em que o paciente tem sintomas semelhantes a lúpus, mas geralmente quando você suspende o medicamento, esses sintomas param, então a pessoa não tem realmente lúpus. Uma coisa peculiar da fenitoína é que ela tem cinética de saturação. Quando a concentração da fenitoína chega num certo ponto, o sistema que metaboliza, as enzimas que metabolizam a fenitoína ficam saturadas, ou seja, elas estão tendo burnout ali. Então, como você não tem mais enzimas disponíveis para fazer essa metabolização, o corpo não consegue metabolizar essa fenitoína tão rapidamente quanto seria normalmente. Então, o negócio fica bem mais lento. Você precisa esperar ali a enzima metabolizar, ficar livre para pegar a próxima molécula, sabe? Não tem mais enzima ali disponível. Então, se você tem uma dose ali que precisa ser metabolizada, mas não estão dando conta, isso quer dizer que você tem mais fenitoína que não está sendo metabolizada circulando por aí no seu corpinho. Pois bem, então você tem uma maior concentração de fenitoína circulando pelo seu sangue e se acumulando. Logo, isso pode te levar a efeitos adversos. Por isso que cada vez mais vem sendo importante você monitorar essa concentração de fenitoína no sangue para evitar esses problemas relacionados à saturação. Ah, e a fenitoína também está ligada a efeitos teratogênicos, por isso não deve ser usados por gestantes. Ah, e você lembra que a carbamazepina é uma clássica indutora do sistema citocromo P450? Então, gente, adivinha só? A fenitoína também. Então ela vai aumentar o metabolismo de vários fármacos, como por exemplo a varfarina, outros anticonvulsivantes, contraceptivos orais, doxiciclina, eu vou até ler aqui alguns outros. Quinidina, ciclosporina, metadona, levodopa. Inclusive a carbamazepina e a fenitoína não se bicam não. Então se você administra as duas ao mesmo tempo, a carbamazepina ganha essa batalha e faz com que a fenitoína tenha a sua concentração plasmática reduzida. Devido a essa coisa da indução do sistema P450, a fenitoína também está ligada à queda da densidade óssea, porque ela aumenta o catabolismo de vitamina D. Então pode ser necessário que o paciente tenha que suplementar vitamina D e cálcio. E especialmente idosos e pacientes que fazem uso crônico, é aconselhável que eles façam testagem de densidade óssea. Então é isso na nossa segunda videoaula de anticonvulsivantes. Eu espero você na próxima. Lembrando que tudo isso aqui é de graça pra você, gente, então por favor me segue lá no Instagram, também no TikTok, tem muito mais conteúdo. Dá o like no vídeo e compartilha com todos os seus colegas de classe, hein? Parem de ser murrinhas. Então até a próxima videoaula, beijinho, tchau, tchau!